Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia! Seja sobre a vida de vocês a graça do Senhor nosso Deus. Que alegria estar com os irmãos mais uma vez nesse domingo, dia do Senhor, em mais uma escola bíblica dominical, onde teremos a oportunidade de crescer, de aprender mais acerca da palavra do nosso Deus. Hoje eu quero estudar com vocês a lição de número 3. Estudamos sobre a Bíblia. A lição da Bíblia dividimos em 2 estudos. Depois estudamos sobre os livros apócrifos. Tivemos uma aula excepcional com o nosso irmão Vinícius. E hoje eu gostaria de dar sequência aos nossos estudos, estudando sobre o pecado e toda a área da teologia que estuda a doutrina do pecado é chamada de amartiologia. E é o que nós vamos estudar hoje acerca dessa questão tão importante que precisamos conhecer. É muito importante que nós tenhamos a compreensão exata desta questão do pecado, até mesmo para que possamos nos preparar melhor no seu enfrentamento, porque o pecado constitui-se no nosso pior inimigo. Eu quero orar nesse momento com você, convidar vocês, se porventura vocês estão em família, para que oremos ao Senhor nesse momento e possamos pedir a Ele que abra o nosso entendimento para que possamos realmente, ao final dessa aula, termos crescido no conhecimento de Sua palavra. Vamos orar nesse instante? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua palavra. É muito bom quando nós nos debruçamos na Sua palavra e ela nos instrui. E é isso que nós gostaríamos que acontecesse agora, nessa manhã, que nós fôssemos instruídos pelo Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus, e permita que nós cresçamos no entendimento dessa questão tão crucial para as nossas vidas, que é a doutrina do pecado. Que verdadeiramente nós possamos, ao final dessa aula, ter entendido a sua gravidade, o quão o pecado custou caro para o Senhor. Entender que o sacrifício de Cristo na cruz é uma demonstração viva de toda a nossa pecaminosidade. Por isso eu peço que o Senhor fale conosco neste momento. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar você para que lêssemos um texto da palavra de Deus que está aqui no Salmo 51, versículo 5, que nos diz o seguinte. Este é um salmo de Davi, depois que Davi cometeu um pecado terrível, que foi o seu adultério com Batseba, que o levou a um outro pecado, que foi a morte do marido de Batseba, amando do próprio rei Davi. Você já conhece a história. Ele, dominado pela tristeza, pela angústia, pelo arrependimento, ele compõe o Salmo 51. E ele nos diz aqui no versículo de número 5, eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Queridos, eu queria pensar com vocês hoje sobre a questão do pecado. Quando foi que ele começou? O pecado é uma criação de Deus. Deus criou todas as coisas, nós sabemos disso. Tudo foi criado por Deus. Mas eu te pergunto, será que o pecado também foi? Foi Deus quem criou o pecado? Ou foi o homem quem criou o pecado? Se eu te perguntasse isso nessa manhã, quem criou o pecado? Qual seria a sua resposta? Pois bem, a minha intenção ao final desta aula é que você tenha entendido sobre isso, que você tenha entendido sobre a origem do pecado. Quem é o seu originador? Como foi que o pecado veio a esse mundo? Para isso, eu quero te convidar a ficar aí com a sua Bíblia Apóstolos, porque você precisará dela. E nós vamos investigar na palavra alguns textos muito importantes que nos ajudarão na compreensão
desta importante doutrina da teologia sistemática, que é a doutrina do pecado, a martiologia. Bom, todos nós sabemos que a criação de Deus era perfeita. Se você ler comigo, por exemplo, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, se você acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo de número 31, a palavra de Deus vai nos dizer assim: E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Ou seja, quando Deus fez uma análise de sua criação, ele viu que tudo aquilo que ele havia criado era muito bom. Ou seja, a criação de Deus era perfeita. Um ser perfeito só poderia criar algo perfeito. Isso é um princípio para toda a vida. O perfeito pode produzir o perfeito, mas o imperfeito nunca fará isso. Tudo aquilo que produzimos, por mais fantástico que seja, por mais extraordinário que seja, é imperfeito. É por isso que eletrodomésticos estragam, é por isso que objetos que são de suma importância no nosso dia a dia precisam de manutenção. É por isso que um carro deixa de funcionar, porque o imperfeito nunca conseguirá produzir o perfeito. O perfeito só é produzido por aquilo que é perfeito. Por isso, aqui em Gênesis 1:31, a palavra de Deus nos diz que viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Então a criação de Deus era perfeita, incluindo o homem e a mulher. No seu momento inicial, no seu nascedouro, se podemos dizer assim, o homem era perfeito. Não havia pecado no homem. Não havia imperfeição no homem. Mas é interessante que Deus, ele não fez o homem robotizado. O homem não era, de maneira nenhuma, um robozinho feito de carne e ossos que Deus criou para obedecer aos seus comandos, assim, de forma automatizada. Não. Deus deu ao homem uma questão muito importante, a capacidade de escolher a obediência. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele colocou diante deles uma outra possibilidade, porque uma obediência sincera e real só é obediência se você tiver a oportunidade de desobedecer. Por isso Deus quer que nós sejamos-lhe fiéis, que nós verdadeiramente obedeçamos aos seus mandamentos, porque nós temos a oportunidade de não obedecer. E foi isso que Deus fez. Ele colocou diante do homem a possibilidade de desobedecê-lo. Deus deu ao homem essa alternativa. Deus colocou no jardim do Éden, não é? Aqui em Gênesis capítulo 2, veja só, você pode acompanhar comigo, por favor. Gênesis, no capítulo 2, nós leremos os versículos 16 e 17. E Deus disse assim: Então o Senhor Deus ordenou ao homem: Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Ou seja, Deus colocou diante do homem uma outra possibilidade. Deus disse: você vai lavrar essa terra, você vai cuidar dessa terra, você vai fazer essa terra produzir. E até então o homem ele não tinha essa possibilidade de não obedecer ao mandamento divino. Mas Deus colocou diante do homem uma outra opção. Olha, você pode comer de todas as árvores do jardim. Uma vez que o homem seria lavrador da terra, obviamente que nada mais justo do que comer do fruto daquilo que ele mesmo lavrasse. Ou seja, a produtividade do jardim, as árvores que produziriam frutos, seriam, na verdade, produto do lavrar do homem, do cuidado do homem pelo jardim que Deus havia criado. Nada mais justo do que o homem comer desses frutos. Mas havia uma árvore que o homem não
iria lavrar. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore foi colocada no jardim, juntamente com outras vegetações, e Deus diz: desta árvore você não comerá, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, você irá morrer. A ordem de Deus foi clara, ou seja, haverá um castigo, haverá uma punição caso você me desobedeça. Eu quero a sua obediência, Adão, mas eu quero que você me obedeça sabendo que existe a possibilidade de você me desobedecer. Isso é a verdadeira obediência. Uma obediência sem a possibilidade da não obediência não é obediência. O homem tinha diante de si a ordem do Senhor: você não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tinha diante de si toda a informação necessária para que ele vivesse diante do Senhor em obediência. Mas ele tinha diante de si também a possibilidade da não obediência. Entende? Pois bem, para que nós possamos então entender o que aconteceu, nós precisamos nos recorrer aqui em Colossenses 1,16. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Veja só o que o livro, que na verdade é uma carta, é chamado de livro, mas na verdade é uma carta que Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Colossos. Aqui no capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, Deus também criou aquilo que o homem não via. Deus criou as miríades celestiais, Deus criou os anjos, Deus criou os querubins, os serafins, Deus criou toda a milícia celestial. Isso também é produto da criação de Deus, certo? Pois bem, dentre esses que Deus criara de forma invisível, que compõe esse mundo invisível, ao qual nós ainda não temos acesso, eles têm acesso a nós, mas nós não temos acesso a esse plano ainda. Pois bem, dentro dessa esfera, dentro dessa categoria especial criada pelo Senhor, a palavra de Deus vai nos apresentar um que se rebelou contra Deus. Aqui em Ezequiel capítulo 28, 13, você pode acompanhar um pouco mais a sua história. Ezequiel capítulo 28, 13 diz assim, olha só, preste atenção: estiveste no Éden, jardim de Deus, tu te cobrias de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, o crisólito, o berilo, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro foram feitos os teus tambores e as tuas flautas. Eles foram preparados no dia em que foste criado. É de comum acordo entre os estudiosos que o capítulo 28 de Ezequiel se refere a um desses seres criados pelo Senhor que não conseguimos apresentar uma resposta satisfatória, de alguma maneira se rebelara contra o Senhor. Nós estamos falando de Lúcifer. Você não encontrará esse nome na Bíblia. A palavra Lúcifer não se encontra na Bíblia. Você encontrará Satanás, que é uma palavra hebraica que significa opositor. Pois bem, Lúcifer, que é anjo de luz, portador da luz, ele se rebelara contra Deus. Ele, de alguma maneira, ele se rebelou contra o Senhor. Vamos ler Isaías 14, por favor. Isaías capítulo 14, eu convido você a abrir Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. Isaías 14, a partir do versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias
as nações. Nós leremos até o versículo 15. Tu dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao Sheol, ao mais profundo dos abismos. Pois bem, de quem estamos falando aqui? Nós estamos falando de Satanás. Por alguma razão, ele se rebela contra Deus no céu. É o que nos diz aqui em Isaías 14, de 12 a 15. Ele se coloca contra o plano de Deus e Deus o expulsa do céu. Por isso, voltando lá à questão da ordem que Deus havia dado para o homem, de que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e de acordo com Ezequiel capítulo 28, versículo 13, nós descobrimos que no momento em que o homem recebe essa ordem, Satanás estava lá. Ele estava no Éden, é o que nos afirma Ezequiel capítulo 28, 13. Ele estava no Éden. Ele ouviu quando Deus havia dado essa ordem para Adão. Você não comerá do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou diante de Adão a possibilidade de obedecê-lo, mas, contudo, sem a prerrogativa de ser uma obediência sem uma segunda possibilidade, que era a não obediência. Deus queria do homem essa obediência espontânea, e Satanás sabia disso. É aí que ele entra em cena. Por isso, meu querido, quem criou o pecado não foi Deus. Quem criou não foi o homem, foi o próprio anjo que Deus havia criado. Porque, pelo que parece, naquele determinado momento da criação, quando Deus cria as coisas invisíveis, pelo que parece, eles também eram dotados dessa liberdade de escolher. Ele opta por desobedecer a Deus, ele se deixa levar ou dominar por algum tipo de sentimento que faz com que ele seja expulso da presença de Deus e venha para este planeta. Se você ler comigo depois o livro de Jó, lá no capítulo 1, nós vamos ver que quando Satanás foi se apresentar perante o Senhor, entre os filhos de Deus, que muito provavelmente são os anjos, ele vai dizer para o Senhor lhe diz, de onde vens? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Essa ideia de um demôniozinho vermelho, com chifre, um tridente, queimando no inferno, é uma ideia que foi criada na Idade Média. Isso não condiz com o que a Bíblia nos ensina. Satanás não está no inferno, queimando no inferno. Satanás está aqui neste mundo. Satanás está nesta terra, rodeando a terra, rodeando as pessoas, tentando tragar os filhos de Deus, tentando destruir os filhos de Deus, lutando contra a igreja, lutando contra os planos de Deus, nos levando a desobedecer a Deus, nos tentando o tempo todo. É aqui que Satanás se encontra. Ele estava no Éden. E quando ele ouve a ordem de Deus, ele entra em ação. Sabedor dessa ordem, de que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e tendo como resultado da sua rebelião a sua expulsão do céu, porque ele foi expulso do céu, é o que nós vimos aqui em Isaías, capítulo 14, de 12 a 15, ele foi expulso da presença de Deus, ele veio para esse mundo, ele então faz uma proposta para o homem. Ou seja, uma vez que a desobediência a Deus resultou na sua expulsão da presença de Deus, ele então arquitetou um plano para que o homem, a criação de Deus, a coroa da criação de Deus, também fosse expulsa da presença de Deus. O homem e sua mulher. É o que está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículos 1 a 6. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, e acompanhar comigo? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Aqui está falando do diabo. E ela disse à mulher, olha que interessante, ele procura a mulher que estava de alguma forma ali, dando esse espaço para que ele conversasse com a mulher. Ele disse assim, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente,
Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que árvore é essa? Conhecimento do bem e do mal. Disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Se tem uma coisa que Satanás faz, e faz bem feito, é lançar dúvida sobre aquilo que Deus disse. Veja só, certamente não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Meu querido irmão, minha querida irmã, Satanás ofereceu a Adão e Eva a opção de provarem daquele fruto para que eles se tornassem como Deus, conhecedor do bem e do mal. Que proposta tentadora! Só que Satanás, ardiloso, esperto, sagaz como era, ele não contou o resultado disso. E qual foi o resultado? Adão e Eva desobedecem a Deus, eles comem daquele fruto, o qual Deus disse para que eles não comessem, e naquele momento o pecado surge na história da criação. Você já parou para pensar? Isso é tão real, isso é tão fato, que nós temos um fascínio por aquilo que é proibido. Você já parou para pensar nisso? Se você falar que algo é proibido, parece que aquilo desperta um interesse maior no nosso coração. Proibido por quê? Por que é proibido? Existe o que por trás dessa proibição? Isso desperta em nós, isso aguça em nós um interesse, um desejo de querer saber o porquê. Sabe o que é isso? Falta de confiança em Deus. Se Deus verdadeiramente nos diz que algo é nocivo, eu não preciso experimentar para saber que é nocivo. Eu tenho que confiar em Deus. Se Deus diz não faça isso, por obediência a Ele, eu não farei, porque eu sei que Ele está me livrando do pior. O grande problema hoje da humanidade é a sua ânsia, o seu fascínio de provar daquilo que é proibido, daquilo que desagrada a Deus. O pecado começa aqui. É aqui que o pecado entra na história da humanidade. O pecado, ele surge como um desejo pelo proibido. Adão e Eva tinham da parte de Deus uma proibição. Vocês podem comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Pois foi justamente aquela árvore, no meio de tantas outras árvores, no meio de tanta fartura, de tanta produtividade, pois foi justamente aquela árvore que atraiu a atenção de Adão e Eva. Você já parou para pensar que nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos? É interessante isso, não é? Parece que essa herança de Adão ainda permanece em nós. Nós temos o hábito de nunca estarmos satisfeitos com aquilo que temos. Nós queremos aquilo que não temos. E quando adquirimos aquilo que não temos, nós descobrimos que aquilo não era o que verdadeiramente precisávamos. E aquilo nos faz mal. Aquilo muitas vezes não nos traz o contentamento que nós achávamos que nos traria. Isso é uma herança que nós temos de Adão e Eva. Então, o pecado surge aqui. O pecado, ele surge nesse momento. E como consequência, veja só o que Isaías 59, versículo 2 vai nos dizer. Por favor, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Pecado é separação. O pecado nos afasta de Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, privados estão da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus.
O homem e a mulher, a partir daquele momento, não poderiam mais viver juntos. Eles não poderiam mais viverem juntos diante de Deus em meio à perfeição, uma vez que agora eles eram imperfeitos. O imperfeito não pode subsistir diante do perfeito. É preciso alguém que o aperfeiçoe, que o habilite para tal. É aí que entra a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós veremos isso mais à frente. Então, veja só, não havia como, não tinha como a imperfeição permanecer diante da perfeição. Deus agora pune o homem e a mulher. E ele faz, Deus faz com o homem e com a mulher aquilo que ele havia feito com o diabo. Ele os expulsa da sua presença. O homem e a mulher agora, eles seriam expulsos do Éden, expulsos da presença de Deus, embora Deus não os abandonaria, claro que não, mas eles seriam expulsos daquela condição de glória, de perfeição que eles usufruíam diante do Senhor. Que tristeza. É por isso que Davi vai dizer no Salmo 51, versículo 5, que lemos: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Cada criancinha que nasce, cada bebezinho que nasce, traz dentro de si essa sementinha chamada pecado. E num determinado momento ela germina e ela produz mais um pecador. Por isso não existe de maneira nenhuma a possibilidade de alguém na face da terra nascer sem pecado, viver sem pecado. O único que de certa forma se encaixou nessa questão foi o Senhor Jesus Cristo, e nós falaremos dele mais à frente. Mas aqui por enquanto nós estamos vendo a pior tragédia da história da humanidade. Quando o homem e a mulher perdem a sua condição de viverem diante de Deus em perfeição. Eles preferem dar ouvidos à proposta de Satanás do que à ordem de Deus. Eu pergunto para você, não é isso que tem acontecido com a humanidade? Geração após geração? As pessoas, elas têm preferido dar ouvidos à voz do diabo do que à voz de Deus. Pois bem, caminhando aqui já para a conclusão dessa importante lição, o pecado ele possui algumas características. A primeira característica do pecado está aqui em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Eu convido você a abrir sua Bíblia, Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, nos diz o seguinte, veja só: pois não há um só homem justo sobre a terra, que só faça o bem e nunca peque. Qual é essa primeira característica do pecado? Universalidade, ou seja, todos os seres humanos pecam. Todos. Nunca houve na história da humanidade um único ser humano que nascesse sem pecado. Existem algumas teologias hoje que defendem o fato de que alguns não pecaram. Isso não procede com a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, eu repito, Romanos 3, 23. Eu repito o texto. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui, o autor do livro de Eclesiastes, Salomão, ele está dizendo, não há homem que não peque sobre a face da terra. Não há. O próprio salmista diz no Salmo 51, versículo 5, que ele nasceu no pecado. Ele nasceu no pecado. Meu querido irmão, você é pecador. Minha querida irmã, você é pecadora. Eu sou um pecador. O pastor peca. O padre peca. O guru peca. Aquele líder religioso peca. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Não existem absolutamente ninguém. Não existem de certa forma, pessoas que não pequem. Pessoas que consigam bloquear a ação do pecado nas suas vidas. Então o pecado tem como primeira característica a sua universalidade. Isaías 64:6 também nos diz algo muito importante, e eu convido você a ler comigo Isaías capítulo 64, versículo de número 6. Veja só, todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia.
e todos nós murchamos como a folha e as nossas maldades nos arrebatam como o vento. O que é que o pecado trouxe para a humanidade? Imperfeição. Tudo é imperfeito. Tudo. Não existe nada perfeito. Nada. Esse celular com o qual você liga para pessoas que estão do outro lado do mundo, um dia estraga. Esse livro, o qual eu estou aqui com ele, folheando suas páginas, envelhece. Suas páginas ficam amareladas. Esse pedestal que eu tenho aqui, que eu uso para colocar um livro, uma Bíblia, ele estraga, ele enferruja. Tudo estraga, porque não há nada perfeito nesse mundo. Não há nada perfeito. O imperfeito não pode produzir o que é perfeito. Os aviões precisam ser colocados em vistoria o tempo todo, manutenções precisam ser dadas aos aviões periodicamente, de tempos em tempos, porque senão eles caem. E quando um avião cai, isso mostra que ele não é perfeito. Quando você entra num carro para dirigi-lo, o pneu pode furar, alguma peça do motor pode parar de funcionar, porque nós somos seres imperfeitos e não há como produzirmos coisas perfeitas. Foi o pecado que trouxe isso para o mundo. O pecado também trouxe outra coisa. Veja só o que nos diz aqui Romanos capítulo 6, versículo 23. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer o seguinte, Romanos capítulo 6, versículo 26. Perdão, Romanos 6, 23 nos diz assim, porque o salário do pecado é a morte. O que isso significa? O resultado, o pagamento do pecado é a morte. Por que as pessoas morrem? Por causa do pecado. Por que os nossos animaizinhos de estimação morrem? Por causa do pecado. Por que as plantas morrem? Por causa do pecado. Por que os rios morrem? Por causa do pecado. Tudo morre, tudo termina. Eu e você estamos caminhando para a morte. Somos finitos enquanto seres humanos. Por quê? Por causa do pecado. O pecado trouxe morte. E essa morte, ela acontece em 3 estágios. Nós temos diante de nós a morte física, que é a separação da alma do corpo. Nós temos diante de nós a morte espiritual, que é a separação de Deus antes da morte. Há muitas pessoas mortas espiritualmente, porque elas não conhecem a Jesus Cristo, ainda não receberam o Espírito Santo para as vivificar. E nós temos a morte eterna, que é a consumação, é o bater do martelo. Todos aqueles que morrem sem Cristo morrerão eternamente, estarão mortos eternamente, não terão mais a oportunidade de viverem. Por isso eu quero que você entenda que o pecado trouxe tudo isso para o mundo. O pecado é destrutivo, o pecado ele é avassalador. Por isso eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria que você refletisse nessa manhã. Primeiro, qual é a maior característica da criação de Deus? Responda. Qual foi a ordem de Deus para o homem? Pense nisso. Por que Deus lhe deu essa ordem? Quem foi Lúcifer? O que ele fez que resultou em sua expulsão do céu? São perguntas para fixação. Perguntas que ajudarão você a entender a gravidade do pecado. Querido, tudo quanto é coisas ruins que acontecem nesse mundo tem como fator originador o pecado. As doenças existem por causa do pecado. O coronavírus existe por causa do pecado. Pessoas morrem por causa do pecado. Guerras acontecem por causa do pecado. Homicídios, pecado. Feminicídios, pecado. Latrocínio, pecado. Crimes passionais, pecado. Avareza, pecado. Ganância, pecado. Tudo é produto do pecado. O pecado é destrutivo. O pecado é maligno. O pecado brotou no coração de Satanás e foi trazido para esse mundo por ele. Por isso eu quero que você confesse seu pecado a Deus. Por isso precisamos de confessá-lo ao Senhor. Por isso precisamos estar diante de Deus com humildade, reconhecendo que não há bondade em nós. Por isso precisamos o tempo todo falar com o Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Infelizmente eu nasci no pecado. O pecado é algo inerente ao homem. Não há como você tirá-lo de você. Você precisa vencê-lo. Mas isso é assunto para uma outra lição.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor complete no nosso coração a medida daquilo que Ele gostaria de falar conosco nessa manhã. Vamos orar? Pai, nós queremos nesse momento te agradecer, te louvar, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e nós sabemos que o pecado não é algo que veio do Senhor, o pecado é algo externo, que surgiu, que nasceu no coração de uma criatura perfeita, de alguém que o Senhor criou para viver diante de ti, mas por alguma razão optou por não fazer isso, optou por abandonar os princípios que o Senhor havia colocado diante dele e infelizmente por causa dele nós estamos aqui agora também como pecadores diante do Senhor. É claro que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não responderei pelos pecados de Satanás, eu responderei pelos meus. Mas peço, Pai Santo, que o Senhor nos dê compreensão acerca da solução do Senhor para o problema do pecado. Que nós possamos entender mais sobre a pessoa bendita de Jesus que veio justamente para resolver esse problema. Que o Senhor continue conosco, nos fortalecendo e nos capacitando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor Todo-Poderoso e que Ele abra o nosso entendimento para que possamos compreender todas essas lições que ainda vamos estudar em nossa EBD. Amém? Eu agora quero convidar você para esse segundo momento, é o momento onde nós refletiremos acerca da palavra do Senhor. Mas antes, eu gostaria de convidar você para louvar o Senhor com o irmão Cristiano, a irmã Graciene, a Ana Luísa, o João Pedro e a Maria Clara. Essa família maravilhosa que amamos nos conduzirá em louvor nesse momento. E daqui a pouquinho nós retornamos para meditarmos na palavra do Senhor. Now
Amém, graças a Deus, que louvor maravilhoso, que Deus abençoe essa família tão importante para a igreja, essa família que amamos tanto. Deus abençoe vocês, queridos, que vocês continuem nos abençoando com louvores como este. Eu gostaria de iniciar a minha reflexão dessa manhã contando uma pequena história para você. Antes de ler o texto bíblico, eu quero contar para você uma pequena história. Certa vez uma mãe, muito preocupada com a sua filha, ela ligou para o pastor da igreja pedindo a sua ajuda. O que é que estava acontecendo? Ela tinha uma filha nova, que havia abandonado a igreja, havia abandonado os caminhos do Senhor e estava totalmente envolvida com más amizades, envolvida com o mundo. E quanto mais o tempo passava, mais as coisas pioravam. Aquela menina estava perdida. Uma menina nova, mas infelizmente dominada pelos prazeres mundanos. Vez ou outra sua mãe lhe advertia e dizia: filha, volte para os caminhos do Senhor, venha servir o Senhor. O tempo está passando e ela dizia: mãe, sou muito nova para ficar enclausurada dentro de uma igreja. Eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida com os meus amigos. Viver dentro da igreja é muito careta, é muito cafona. Infelizmente, mãe, essa vida religiosa não é para mim agora. Eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida. Eu quero sair, eu quero ir para as baladas, eu quero estar com os meus amigos. Mas eu prometo uma coisa para a senhora. Quando eu ficar mais velha, eu prometo, mãe, que eu volto. Prometo que eu vou viver a minha vida religiosa, o meu relacionamento com Deus, mas por enquanto o que eu quero é aproveitar a minha juventude. Isso trazia muita tristeza para o coração de sua mãe, para o coração de seu pai, e ela o tempo todo orando pela filha, advertindo a filha, mas não adiantava. O tempo estava passando e quanto mais o tempo passava, mais as coisas pioravam. Ela saía de casa, ficava dias fora de casa, vivendo na rua, vivendo com os amigos, participando de tudo aquilo que o mundo lhe proporcionava. Um dia, então, como eu disse, ela ligou para o pastor da igreja e pediu a ajuda do pastor, explicou toda a situação, e o pastor disse: irmã, eu posso tentar. Quem sabe eu posso ter uma conversa com a sua filha e a gente pode levá-la a refletir melhor sobre a sua real condição espiritual. Então o pastor marcou aquela visita. A mãe disse que naquele dia ela estaria presente e o pastor se dirigiu então para a casa daquela família. Chegando lá, como era de se esperar, aquela irmã ofereceu um café para o pastor, mas infelizmente sua filha não estava lá. Ela havia saído no momento, disse para a mãe que voltaria rapidamente, mas quando o pastor chegou, ela ainda não havia voltado. Então a irmã, um pouco sem graça, começou a conversar com o pastor e nessa conversa ela ofereceu um cafezinho para o pastor. O pastor começou a tomar o café e nesse momento, entre um gole e outro daquele café, a menina chega. A menina chega, cumprimenta sua mãe, cumprimenta seu pai e cumprimenta o pastor. O pastor, dotado de uma sabedoria incrível, ele então chama aquela menina e ele faz a seguinte pergunta para ela: eu gostaria de te perguntar uma coisa. E ela disse: sim, pastor. E o pastor disse: escute, eu tenho muita dificuldade com desperdício. E a sua mãe e seu pai me ofereceram um café tão completo que eu confesso, eu não vou conseguir tomar todo o café dessa xícara. Se eu te pedisse para tomar o resto para mim, você tomaria? Para que eu não desperdice, para que eu não tenha que jogar esse café fora, você tomaria o resto para mim? A menina inicialmente achou que o pastor estava brincando, ela deu uma gargalhada, mas quando ela percebeu que o pastor estava falando sério, ela então mudou seu semblante e ela disse: pastor, com todo respeito, o senhor está sendo indelicado comigo. E o pastor disse: mas por que, minha filha? Ela disse: não se faz isso, pastor. O senhor está me pedindo para beber o resto do seu café, isso é uma tremenda falta de educação. Não se faz isso com as pessoas. O senhor deveria saber disso. O pastor então
levou a xícara à boca, deu o último gole no café, colocou a xícara em cima da mesa. Ele disse assim para ela, muito sabiamente: mas querida, não é isso que você está fazendo com Deus? Você está, entre aspas, bebendo toda a sua juventude, gastando toda a sua força, todo o seu vigor com seus amigos, com o mundo. E não é isso que você vai oferecer para o Senhor? O resto? Você acha justo Deus beber o seu resto? Deus ficar com o restante de você? Meus queridos, terminando a história, o autor que escreveu essa história, ele disse que a menina realmente foi, naquele instante, confrontada e ela não teve mais paz a partir daquele momento. E dias depois, ela chegou perto da sua mãe e disse: mãe, na hora eu fiquei com muita raiva do pastor, mas eu tenho refletido muito acerca da minha condição espiritual e, de fato, eu estava planejando oferecer o resto para o Senhor. Mas eu quero que a senhora saiba que o Senhor não terá o meu resto. A partir de hoje eu estou voltando para Cristo. Eu estou voltando para Deus. E eu vou servi-lo. Eu queria ler 2 textos com você nessa manhã. 2 textos. O primeiro deles está aqui no livro de Eclesiastes. Quero te convidar a abrir comigo. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que nos diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis, em algumas traduções, os maus dias, e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. O outro texto que eu gostaria de te convidar a ler comigo está em Isaías, no capítulo 55. Abra comigo Isaías, capítulo 55, versículos 1 e 2. Isaías 55, 1 e 2. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Agora preste atenção no versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e deliciai-vos com finas refeições. Queridos, eu completo nesse ano agora de 2020, no dia 1º de setembro, eu completo 8 anos de consagração ao ministério pastoral. Me lembro lá em 2008, quando eu finalmente atendi o chamado de Deus e comecei a estudar no seminário. Estudei 4 anos, e fui submetido ao concílio no dia 11 de agosto de 2012, e no dia 1º de setembro desse ano de 2012 eu fui ordenado ao ministério com imposição de mãos do presbitério. Confesso para vocês que sou um homem realizado, sou um homem extremamente feliz. Faço aquilo que gosto. Não é fácil conduzir o rebanho do Senhor, é uma responsabilidade sem precedentes, mas eu sou realizado. Amo ser pastor, amo pregar a palavra de Deus, amo ler, amo aconselhar, amo visitar, amo cuidar da Igreja de Cristo, amo. Confesso para vocês que faço aquilo que gosto e gosto daquilo que faço. E como pastor eu tenho tido muitas alegrias. Ao longo desses 8 anos como pastor,
Em Pará de Minas são 4 anos, a metade praticamente do meu ministério está em Pará de Minas, à frente da primeira igreja batista em Pará de Minas. Eu tenho tido muitas alegrias, tenho visto muitas pessoas se renderem a Cristo, muitas pessoas serem batizadas. Nós tivemos o ano passado a alegria de receber muitos membros na igreja, realizarmos muitos batismos. Temos irmãos já preparados, prontos para batizarmos. Assim que retornarmos às nossas atividades normais, nós já marcaremos o batismo de muitos irmãos que já frequentaram a classe preparatória para batismo. Eu tenho tido muitas alegrias de ver vidas serem transformadas, curadas, libertas do poder do pecado. Tenho tido muitas alegrias à frente da primeira igreja batista em Pará de Minas, uma igreja sensacional, uma igreja carinhosa, amorosa, uma igreja paciente. É o meu primeiro ministério como pastor titular. É óbvio que nessa caminhada nós vamos errar, mas a igreja tem tido muita paciência comigo. Quero crer, se vocês me permitem, que os acertos têm sido maiores do que os erros, mas nós erramos. E cada erro contribui para que nós acertemos mais, não é? Acredito que os erros eles vão diminuindo, os acertos vão aumentando, mas a igreja é muito paciente, é uma igreja muito amorosa, que tem me dado esse privilégio de conduzi-la diante do Senhor. Mas eu também tenho tido muitas tristezas. E uma das tristezas que eu tive lá na minha antiga igreja e aqui em Pará de Minas é ver algumas pessoas com muitas potencialidades abandonarem o Senhor, abandonarem o barco, trocarem o Senhor pelo mundo, pela vida fácil, deixarem o Senhor por conta dos prazeres mundanos, enterrarem seus talentos, guardarem os seus tesouros, enterrá-los para usufruírem daquilo que o mundo, tem colocado diante de si. Eu quero dizer para vocês que isso constitui-se numa grande tristeza para o meu coração. Ver pessoas que poderiam hoje estar servindo ao Senhor, estarem pregando a palavra de Deus, estarem colocando seus dons e talentos para funcionar, simplesmente gastando toda a sua energia, toda a sua vitalidade, toda a sua força naquilo que não pode lhes satisfazer. É o que diz aqui em Isaías, não é? No capítulo 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Eu tenho visto muitas pessoas cumprirem à risca o que esse versículo diz. Pessoas que estão desperdiçando sua vida, desperdiçando seus talentos, simplesmente por entenderem que aquilo que o mundo tem para oferecer é melhor do que aquilo que o Senhor tem para lhes oferecer. Quantas pessoas estão abdicando da graça, da misericórdia, do amor do Senhor por coisas que passam. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17, diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas abandonarem os caminhos do Senhor e darem ao mundo o que eles têm de melhor. É impressionante como eu percebo pessoas que colocam todas as dificuldades, todas as barreiras para servirem ao Senhor e não têm nenhuma dificuldade, nenhuma barreira para servirem ao mundo, para servirem a si mesmos. Isso é uma realidade presente em praticamente todas as igrejas, por que não dizer em todo o cristianismo evangélico. Temos visto pessoas trocarem as delícias, os manjares do Senhor pelas comidas do diabo. Esse texto que nós lemos aqui de Eclesiastes, agora sim voltando para Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, Eclesiastes, capítulo 12,
versículo 1, na verdade, é uma advertência. Eclesiastes foi escrito por Salomão, todos nós sabemos disso, e ele é o livro da velhice de Salomão. Salomão teve 3 fases na sua vida, ele escreveu 3 livros. Cada livro corresponde a uma fase da vida de Salomão. Quando Salomão estava na sua juventude, naquele momento de paixão, onde ele amou muitas mulheres, e ele amou uma chamada Sulamita, ele amou essa mulher, e naquele momento da sua jovialidade, quando ele estava apaixonado, ele escreve o Cântico dos Cânticos. Ele escreveu 1005 cânticos, então ele reúne alguns desses cânticos e compõe o melhor cântico que ele havia composto até então, é o que nós chamamos de o Cântico dos Cânticos. Quando Salomão já atingiu uma idade adulta, aquele momento da jovialidade passou, ele começa a escrever os registros de suas observações, de suas percepções acerca da vida. Ele extrai lições de cada acontecimento da vida. É o nosso livro de Provérbios. Provérbios, na verdade, é o livro da sabedoria, certo? É o livro das percepções de Salomão. Quando ele fica velho e ele olha para trás, ele percebe que muitas das suas decisões poderiam ter sido diferentes. Ele percebe que deixou de tomar decisões importantes, ele deixou de fazer coisas que com certeza os resultados ele poderia sentir agora. Ele olha para trás e diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo que eu vivi, tudo que eu usufruí, tudo que eu tive é vaidade. E aqui no capítulo 12, de posse dessas informações, você vai entender o que ele quis dizer quando ele escreveu: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis, ou antes que cheguem os maus dias, os quais venhas a dizer: não tenho neles prazer. É muito importante que nós atentemos que Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, e quando ele diz aqui no capítulo 12, versículo 1, o que ele disse, é como se ele estivesse manifestando o seu arrependimento por não ter aproveitado melhor os seus tempos de jovialidade, por não ter aproveitado melhor quando ele tinha força, robustez e vivido a sua vida de maneira diferente. Pelo que tudo indica, nós estamos diante de um idoso que está vivendo um momento de muita frustração. É isso que eu vejo aqui em Salomão. Quando eu leio o livro de Eclesiastes, na verdade, eu estou diante de um livro escrito por alguém que parece se lamentar, alguém que perdeu o sentido na vida, alguém que perdeu a alegria, alguém que perdeu o prazer de viver, alguém que está agora na velhice, olhando para trás e percebendo que, infelizmente, ele não tem mais como voltar atrás, não existe Ctrl Z na vida, e ele agora está, infelizmente, entristecido, amargurado, porque muita coisa na sua vida poderia ter sido diferente, mas não foi. Então agora eu vejo um livro escrito por alguém, é claro que o livro de Eclesiastes é um livro inspirado por Deus, mas é o resultado de uma vida que fracassou, uma vida que infelizmente não aconteceu da maneira como deveria ter acontecido. Uma vida que infelizmente deixou a desejar. É o livro de Eclesiastes. Por isso que ele diz o tempo inteiro: tudo é vaidade, gente. Tudo é vaidade. Lembrem do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os anos em que dirás: não tenho neles prazer nenhum, antes que cheguem os maus dias, são os dias que eu estou vivendo. Meu querido irmão, esse versículo precisa nos levar à reflexão, para que nós possamos entender como estamos vivendo a nossa vida, a nossa jovialidade diante de Deus. Esse livro me faz refletir sobre como eu estou gastando a minha vida, de que maneira eu estou fazendo a minha vida funcionar. Se o que eu estou vivendo hoje refletirá de forma positiva amanhã. Eu vejo isso aqui. Esse livro, na verdade, é um livro que precisa ser decorado, se fosse possível. Nós precisávamos decorar o livro de Eclesiastes.
Precisávamos estar com o livro de Eclesiastes o tempo todo diante de nós, porque ele é um aviso do que pode nos acontecer. Os dias maus podem chegar e nós não termos prazer neles por causa daquilo que estamos fazendo e por conta da maneira como estamos vivendo hoje. Por isso eu quero fazer um apelo para você. Eu não vou me demorar na minha reflexão, mas eu queria perguntar para você, como você está se gastando hoje? Quem tem mais de você? Seus amigos? O mundo? Aquilo que o mundo oferece? Ou o Senhor? Se você pudesse se dividir em frações, quanto dessa fração chamada você pertenceria ao Senhor? Quanto de você Deus tem? Por isso eu disse que uma das minhas maiores tristezas é verem pessoas inconsequentes não medirem as consequências de suas atitudes, pessoas trocando o Senhor pelos prazeres mundanos, pessoas vivendo fora da presença de Deus, pessoas dando risadas, dando gargalhadas, usufruindo daquilo que o mundo tem para lhes oferecer, sem se preocupar com o fato de que os dias maus vão chegar. Os dias maus, eles estão aí. E infelizmente muitas pessoas, elas não têm podido ter dias maus aqui, classificados por Salomão como dias maus, mas dias prazerosos, porque não souberam viver a sua juventude, não se gastaram na obra do Senhor, não se dedicaram ao Senhor. Meu querido irmão, o maior e melhor investimento que eu posso fazer na vida é me gastar no reino de Deus. É entregar ao Senhor tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou. É dedicar ao Senhor. Infelizmente hoje, nós temos visto tantas pessoas agirem de maneira contrária. Tantas pessoas enterrarem os seus talentos. Tantas pessoas simplesmente fecharem os corações para a graça, para a misericórdia, para o amor de Deus. E viverem como se não houvesse a possibilidade dos dias maus. Quantos? Quantos? Pelo menos nesses 4 anos que eu estou na igreja, quantos abandonaram a fé? Quantos abdicaram da fé nesses 4 anos que estou aqui em Pará de Minas? Se eu for contabilizar muitos que fizeram isso ao longo de toda a minha vida cristã, eu terei um número muito grande de pessoas que disseram não para Jesus, disseram não para Deus. Eu quero viver do meu jeito, eu quero aproveitar a minha juventude como aquela menina da história que eu relatei para você. Eu quero curtir a vida e hoje estão nos dias maus da sua existência. Estão chorando, estão amargando a colheita de frutos terríveis que com certeza eles não gostariam de colher. Eu quero fazer um apelo para você nessa manhã. Por favor, pense em 3 coisas que eu quero que você pense agora. Eu extraio aqui do versículo 1 de Eclesiastes 12 e do versículo 1 e 2 de Isaías, capítulo 55. Eu gostaria então de pensar com você 3 lições que eu aprendo. 3 lições que eu aprendo aqui no versículo 1 do capítulo 12 de Eclesiastes e no versículo 1 e 2 do capítulo 55 de Isaías. Queria que você refletisse sobre isso. Coisas para nós pensarmos. Primeira coisa que eu tenho que pensar, ninguém é senhor do tempo. O tempo passa, querido. O tempo passa, querida. Seu tempo está passando. Onde você se encontra nesse momento? Onde você está nesse momento? Você está vivendo diante de Deus? Você está lembrando-se do Senhor nos dias da sua mocidade? Você está se preparando para os dias maus? Você está realmente entendendo que o tempo passa?
Hoje você está vivenciando uma determinada situação, amanhã você vai acordar e vai perceber que a vida passou como um conto ligeiro, como nos diz o salmista. A nossa vida passa como um conto ligeiro. Sabe o que é um conto ligeiro? Conto ligeiro são aqueles livrinhos pequenininhos que você lê em 2 minutos. É um conto ligeiro. É algo rápido. A vida é assim. Nós voamos. E daqui a pouco os dias maus estão batendo na sua porta. E eu quero que você me responda. Você quer ter a frustração? Você quer viver dias de frustração como o escritor de Eclesiastes está manifestando aqui? Porque ele chegou à conclusão, tudo é vaidade, o que eu vivi, o que eu experimentei, não valeu de nada, foi tudo vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, coisa que talvez ele não tenha feito. Então, eu te pergunto, como é que você está vivendo nesse momento? O que é que você tem feito para o Senhor? Você está se gastando, investindo o melhor que você tem no reino de Deus? Deus tem o seu melhor. Deus tem o melhor de você ou não? Então essa é a primeira lição que eu aprendo aqui, não é? Ninguém é senhor do tempo. Mas eu também aprendo uma segunda lição. Lembre-se de quem o Senhor é e o que ele tem feito por você. Olhe para aquilo que Deus tem te dado. Olhe como você tem vivido. Olhe para o que você tem e me responda. Você quer mesmo retribuir o Senhor negando a Ele o seu melhor? É assim que nós vamos retribuir o Senhor aquilo que Ele tem feito por nós? Negando a Ele o que temos de melhor? Negando a Ele o que eu tenho de melhor? É assim que eu vou retribuir a Deus tudo que Ele tem me dado? O Salmo 116 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu te pergunto, amigo, te pergunto, amiga, porque nem todos que estão assistindo esse vídeo ainda são cristãos, mas pergunto para você, que porventura ainda não é membro de nenhuma igreja, porventura tem vivido sua vida de forma dissoluta, porventura tem vivido sua vida de forma desregrada, você que porventura está aí achando que o importante é aproveitar o aqui e agora, depois a gente vê, cuidado com isso. E eu também te faço essa pergunta, meu irmão, minha irmã, não é? O que você tem feito para o Senhor, a maneira como você tem vivido diante de Deus, é de fato a maneira correta ou é aquilo que nós poderíamos chamar de uma retribuição pelo que o Senhor tem feito por você? E eu aprendi uma terceira lição aqui: prepare-se para colher aquilo que você plantou. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo aquilo que fizermos hoje, seja positivo, seja negativo, na verdade são sementes que estamos plantando. E chegará o tempo em que colheremos, de um jeito ou de outro. Romanos capítulo 14, versículo 10 diz: todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. O próprio pregador, o próprio escritor de Eclesiastes, aqui no capítulo 12 mesmo, no versículo 14, diz assim: porque Deus levará a juízo tudo que foi feito, e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Nós colheremos. Nós vamos colher o fruto daquilo que escolhermos. Então, como é que você tem vivido? Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem investido no reino de Deus? Você tem vivido a sua vida diante de Deus? Você está se preparando para os dias maus? Você está se lembrando do Senhor agora na sua mocidade? Você realmente está se gastando no reino de Deus? Ou você vai oferecer o resto para Ele? Ou você realmente vai decidir encarar os dias maus e usufruir de tudo aquilo que o mundo tem para lhe oferecer? Ah, queridos, se todos que tomam essa decisão tivessem consciência do que eles esperam, muitas dessas decisões seriam diferentes. Eu vou parar por aqui, mas eu gostaria que você refletisse nisso.
eu gostaria que você pensasse melhor como é que você tem vivido diante de Deus, como é que você tem se gastado diante de Deus. Você está se preparando para os dias maus? Você quer ter um fim de vida prazeroso? Você quer usufruir da companhia do Senhor lá na frente, quando os dias maus chegarem? Ou você quer viver como pregador, como esse aqui de Eclesiastes, que olhou para trás e disse: nada valeu a pena, nada foi o que eu gostaria que fosse. Eu vivi de forma errada, eu não aproveitei, eu não me lembrei do Senhor na minha mocidade e agora eu estou aqui usufruindo desses maus dias da pior maneira possível. Atente-se para isso. Gaste o produto do seu trabalho naquilo que pode satisfazer. Ore comigo. Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor que foi pregada e foi exposta. Que o Senhor seja glorificado por tudo. Que o Senhor nos ajude a aproveitar melhor a nossa vida e a gastar a nossa vida diante do Senhor. Essa é a melhor decisão que podemos tomar. Que o Senhor tenha o nosso melhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. À noite eu espero vocês para o nosso culto ao Senhor e nós vamos analisar mais uma oração que Deus gostou de ouvir. Até lá.